Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez para vocês diretamente da TVUP. Hoje no programa nós teremos a psicóloga Yara Assaad, aqui de Foz do Iguaçu, e nós vamos falar sobre 3 temas bem interessantes: traumas transgeracionais, traumas celulares e traumas gestacionais. Olha que assuntos importantes. Sempre no oferecimento de Cooperativa Sicredi. Quem coopera, cresce. A nossa cooperativa é Vale do Piquiri ABCD, Paraná, São Paulo. Então, precisou, está aí. Oftavita, Hospital Oftalmológico, Dr. Augusto Legnani Neto, Dr. Paulo, Dr. Caio, vários profissionais por lá. E sempre com muitas novidades. E conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Agora nós vamos conversar então com Yara Assaad, e ela é psicoterapeuta e formada em psicologia. Vocês podem observar que a nossa sala aqui tem bastante brinquedos, né? Então é uma sala onde ela atende as crianças, mas ela atende adultos também. Tem uma sala diferenciada para atender os adultos, ok? E como eu falei já na abertura do programa para vocês, nossos assuntos são bem importantes, que é traumas transgeracionais, traumas celulares e traumas gestacionais. São assuntos importantes e pouco difundidos, né, no meio de comunicação, vamos falar assim. Mas nós vamos falar com quem entende, com a nossa psicóloga. Tudo bem contigo? Tudo certo, Tamires. E você, como você está? Estou muito feliz de retornar ao seu consultório e bater mais um papo sobre assuntos importantes que acometem todas as pessoas, né? Todos os assuntos que a Tamires traz no programa geralmente são assuntos que acomete muitas pessoas. Você sempre é bem-vinda aqui, Tamires, você sabe, tem um lugar especial no meu coração. Obrigada. É um assunto muito lindo, eu amo falar sobre isso, se me deixar, fico gravando até amanhã. Mas hoje vamos tentar ser o mais breve, porque é um assunto assim muito delicado, né? E é um estudo da neurociência, um estudo que já foi começado há um século atrás. E hoje é bem usado na psicanálise, nas abordagens mais freudianas, psicanalísticas. Vamos começar primeiro. Quando duas pessoas se casam, cada uma carrega memórias celulares e histórias que vêm de geração a geração. Então, dentro dessas histórias, a gente pode ter eventos traumáticos que acabam moldando a epigenética da pessoa, onde ela vai passando de uma geração para outra. Isso chamamos de traumas transgeracionais. Então, imagina 2 pessoas quando se casam, eles vão fazer o quê? União de células. E a coisa mais sensacional e bonita que uma mulher pode fazer é gerar um ser humano dentro dela. E isso daqui homens não têm essa vantagem, é só nossa. Brincadeiras à parte, então, é uma coisa assim fantástica, só que tenham cuidado. Porque a primeira escola do ser humano é o útero da mãe. E o óvulo da mãe é 85.000 vezes maior que o espermatozoide. Então, como começa essa formação? A união de célula começa entre um espermatozoide e um óvulo, certo? Então, quando a gente fala que o espermatozoide vai penetrar e chegar no óvulo da mãe, a gente está falando também de memórias celulares indo junto para o óvulo da mãe. E o espermatozoide precisa 2 meses para ser formado nos testículos. Então, o que acontece? Nesses 2 meses, então 2 meses de você virar um feto, você já começa a carregar memórias celulares do seu pai. Então você já está sendo formado nesses 2 meses. Você entra no útero e começa também a ter memórias celulares da mãe. Então tudo aquilo lá que a sua avó passou, a sua mãe passou no útero da sua avó, a sua bisavó, a sua tatravó já está sendo presente nas suas memórias celulares. Isso é a moldação da epigenética. Epigenética é o que molda o DNA. Então, hoje tem um estudo bem legal que foi feito em ratos de laboratórios, onde os ratos apresentavam fruta para os ratos e
rato não tem aversão com fruta, né? O que acontecia? No momento que apresentávamos para os ratos a fruta, já dava choque no rato. Esses ratos trazem os bebês ratos. O que acontece? Eles já vêm com aversão na fruta. Eles não podiam ver fruta, que já ficava do modo aversivo. É igual o ser humano que tem medo de cobra, mas nunca viu uma cobra. E às vezes é por conta da memória celular que ele carrega, né? Epigenética dele. Então, muitos dos nossos traumas e medos são das nossas memórias celulares. Então, o que acontece? A mãe, durante a gravidez, tudo que ela passa, tudo que ela sente, tudo que ela transmite para o bebê dela, tá ficando fixo na memória celular do bebê. Então, eu atendo muitos pais que falam, meu filho é TDAH. E vou ressaltar aqui que isso é um tópico sozinho, a gente pode pensar numa futura gravação para os nossos queridos, que é sobre as doenças. Então, hoje em dia, a gente sempre fala que a doença ela não vem em vão. O seu cérebro está mandando um comando para o seu corpo pedir ajuda para você. E muita gente só acorda, eu tô doente, depois que as coisas ficou mais graves, né? E muitas doenças podem ser geradas no útero da mãe. Muitas doenças... Genética. Exatamente. Porque 10 irmãos, entre todos eles, só um herdou o diabetes do pai. O que ele fez, ou o que ele passou na vida, ou durante a gestação da mãe dele com ele, o que foi? O que ele passou? Que trauma que ele carrega? A gente sempre tem essas perguntas. Claro, tem outros contextos e fatores que são estudados, mas aqui, como a gente está focando no trauma gestacional, vou mais dentro dessa abordagem hoje. Então, o que acontece? Muitas mães vêm aqui e me procuram, meu filho tem TDAH. E às vezes é um diagnóstico errado de TDAH. Porque se você for investigar a gestação dessa criança, a mãe não queria essa gravidez. Não era uma gravidez desejada, planejada. Era uma gravidez muito traumática para a mãe. Aí o filho veio muito agitado, muito, igual hoje em dia é muito usado na modinha, né, no trending. TDAH, ele tem características de TDAH, né? Então hoje a gente tem que ter muito cuidado com esses diagnósticos aleatórios que estão sendo distribuídos por aí. Não é todo hiperativo que é TDAH, às vezes é só um trauma que ele está sendo manifestado ali. Então, voltando para esse ponto, o que acontece? Essa rejeição da mãe criou no filho o sentimento de rejeição, o medo de ser abandonado. Pode desenvolver um TDAH, pode desenvolver uma depressão. Muitas crianças, eu atendo crianças depressivas. E muitas pessoas não acreditam que crianças também podem entrar no processo depressivo. E muitos pais vêm me procuram e falam, Yara, mas eu faço de tudo pro meu filho. Nunca faltou nada para ele. Poxa, mas não é de faltar, depressão não é assim. A primeira coisa que eu pergunto, como foi sua gravidez? E durante, assim, qualquer um que já passou pela terapia ou pro processo terapêutico sabe que tem uma ficha de anamnese para ser preenchida. E até para adulto ou para criança, a primeira pergunta ou os primeiros dados que a gente junta é como foi a sua gravidez desse bebê? Como foi a gestação da sua mãe com você? Então, tudo isso é muito importante. E hoje em dia, eu sempre falo que a gente somos viciados em emoções. Então, quando você tem um vício emocional de dopamina, de serotonina, noradrenalina e tudo isso, o que acontece? Você está também passando para o bebê. Porque a conexão entre a mãe e o feto é o útero. E fica até quantos anos de idade? 7 anos. Por isso que muitas crianças procuram a mãe quando querem dormir, tipo à noite, não, eu quero dormir do lado da minha mãe. Não que isso seja certo, mas a mãe é a fonte de segurança. Então ela tá ali, aquele calor do corpo dela só a criança consegue sentir. Não é em vão que umas mães falam, eu sei que o meu filho sente. É a conexão que está entre eles, é a conexão da memória celular. E a função pai aqui? É muito importante. A mulher grávida precisa o apoio do pai, da criança ou do marido dela ou do companheiro. E é muito essencial, porque a criança também está sentindo a conexão entre o pai e a mãe
durante a gestação dele. É incrível isso. É um estudo assim, eu sempre falo, isso é ciência, isso não é um negócio, eu vou acreditar ou deixar de acreditar. Isso é neurociência. Por conta do destino. Exatamente. Então, o pai tem que estar ali presente, pelo menos exercer a função pai, porque muitas mulheres que eu atendo também acabam engravidando fora de um relacionamento e tudo mais. E aí eu sempre falo que o pai precisa já começar a ter função pai. Não é pedido dele ser marido, mas pelo menos função pai tem que ser exercido, porque essa criança sente tudo. Não é em vão que muitas crianças já nascem não apegados ao pai, não querem saber do pai, ou o contrário, né? A mãe também tem que exercer função mãe. Yara, e se uma criança já nasceu rejeitada? O estupro, por exemplo? Estupro é um caso sério. É muito sério. Crianças que nascem ou que são frutos de estupro, é muita rejeição ali da mãe. Eu já atendi vários casos assim que mães batiam na barriga para esse bebê não existir. E quando nasce, a mãe algumas, né, criam um efeito contrário. O que acontece? Ela fica muito apegada, são aquelas mães que é o ninho todo o tempo, muito apegada pelo bebê, não deixa o bebê ter um pouco de independência, aquela proteção exagerada, sabe? Eu sempre, quando vejo uma mãe com proteção exagerada, a primeira coisa que eu analiso e pergunto para a pessoa é: como foi a sua gravidez? Você queria esse filho? Sempre a gente olha os além das coisas, né? Então, é um assunto, assim, sensacional. Hoje em dia, mais para frente, mais para o futuro, é um assunto que a gente precisa estudar bastante. E olha que incrível, Tamires, se uma pessoa não incluir um filho, o outro carrega o luto ou a rejeição. Como assim? Cada criança tem um lugar dele dentro da família. Nisso a gente estuda o mapa familiar. Então tem o filho primogênito, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, nananana, e assim vai, né? Muitos pais, por exemplo, sofrem um aborto, não inclui esse bebê. A falta de inclusão desse bebê, você está colocando outro filho no lugar dele, onde ele estará passando por problemas e doenças que não são dele, porque ele está na função errada. E muitas crianças, o que acontece? Sofrem o luto de um próprio irmão gemelar. Então, hoje os estudos dizem que entre 10 pessoas, uma era para nascer gêmea. Então, muitas mães acabam tendo hemorragia durante a gravidez, continuam grávidas, só que não sabem que tinha um bebê ali e ela acabou perdendo. E muitos médicos e profissionais, por não integrarem áreas, acabam descartando esse fato. Porque assim, quem me conhece ou quem já foi atendido por mim sabe, eu amo integrar áreas. Então não adianta você ter um problema, vir, a sua terapia vai resolver. Não vai resolver só terapia. Você precisa de outros profissionais para ajudar. É um conjunto de áreas. Então, o que acontece? A mãe acaba engravidando de 2 e ela não sabe. O outro nasce com síndrome do gêmeo sobrevivente, onde pode desbloquear depressões, ansiedade. Até ser uma pessoa que tem medo de muitas coisas. Uma pessoa com ansiedade generalizada, obsessiva, compulsiva, quer comer demais, então tem tudo esses fatores pra gente estudar. A gente acha que assim, eu vou no psicólogo, só vou sentar, vou fazer terapia, vou sair relaxado, ou vou conversar e desabafar. Não é assim que funciona. É um estudo assim, lá do seu bisavó, lá do seu tetravó, tudo que você tem de informação a gente vai juntando, até chegar numa conclusão do porquê e aonde veio tudo isso. Porque ter consciência é metade do tratamento. A outra metade é você se ajudar. E eu sempre falo, 1% esse terapeuta e 99% a pessoa. E muitos não querem ser ajudados. Procuram terapia, mas não querem ser ajudados. Está tudo bem. Eu sempre falo que cada pessoa tem o tempo dela para aceitar as coisas. Porque nós, seres humanos, somos 5%. Eu vou até mostrar aqui no cérebro. A gente é 5% disso de consciência. 95% somos memórias celulares, o que carregamos lá dos nossos avós, de outras gerações e trazemos para a nossa geração. Agora, se um bebê nasceu
não foi rejeitado, foi uma criança rejeitada, ou era para ser gêmeo e não estava no lugar certo. O que a gente precisa fazer? Incluir. Então, quando você vir e fala assim, eu sou mãe de 5, mais um, eu tive um aborto espontâneo, ou um nasceu e faleceu. A inclusão já deixa o filho no lugar dele. Então, o primeiro era aborto, o segundo era aborto, o terceiro é meu filho. Ele é o filho terceiro. Então, ele já não vai exercer o papel do primogênito. Por que disso tudo? Porque a gente tem que saber que nesse mapeamento, o primeiro filho é do pai, o segundo filho é da mãe, o terceiro é neutro. O quarto filho é do pai, o quinto filho é da mãe, o quinto é neutro. E assim a gente consegue estudar. Esse filho carrega memórias celulares do pai. O que tem, por exemplo, eu atendi um caso esses dias, que o primeiro e o quarto era aborto. Isso significa alguma coisa na memória celular paterna gera aborto, não está ajudando essa criança a nascer. E quando a gente foi investigar mais além, descobrimos que os dois abortos eram meninas e a família paterna tinha negação ao feminino. Então, o aborto ocorreu, traumas transgeracionais. Então, é incrível tudo isso. O cérebro, ele não sabe, eu sempre falo, diferenciar entre a realidade e a imaginação. Ele é tão incrível para ser estudado, mas ele não sabe essa diferença. Então, hoje, eu sempre falo que quando o seu filho está no lugar errado, quando você tem um bebê que foi rejeitado ou abandonado, é só fazer uma reprogramação e ressignificação, claro, com um profissional que manja nisso. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já com a Yara. Ela é psicoterapeuta e formada em psicologia. Daí ela vai continuar nesse bate-papo que eu estou achando muito interessante e eu tenho certeza que muitos pais estão se encontrando neste bate-papo. Eu volto já. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural em nome de Cooperativa Sicredi. Quem coopera, cresce. A nossa Cooperativa Sicredi é Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo. E vamos continuar então conversando com a nossa psicoterapeuta e também formada em psicologia, Yara Assad. Vamos continuar nosso bate-papo que está muito Vamos. Tem muita coisa, não dá pra falar. Eu te falei, se me deixar eu falo o dia inteiro. São muitos assuntos específicos. Como você está falando dos pais e de filhos que vieram, que partiram, Ou deixaram de vir. E aqueles que vieram, muitas pessoas falam assim, vamos imaginar assim, a Tamires. Tamires, você tem 2 filhas, né? Eu falo, não, uma é estrelinha hoje. Me falaram o seguinte, Tamires, fala, você tem 2 filhas, eu tenho 2 filhas. Nunca excluí aquela que partiu. É verdade? É super verdade, nunca excluir. Porque quando você exclui, você, como eu disse, não coloca cada filho no lugar certo. E outra bem interessante, eu acho que todo mundo gosta de um dinheirinho no bolso, pagar as contas, e para isso, já é um outro estudo que entra dentro disso também, é sobre frequências. A falta de inclusão pode tirar dinheiro da família. Ou até se entrar e você tiver capacidade de fazer dinheiro, voa muito rápido. Isso já é um outro, assim, eu deixei assim só um up para as pessoas ir atrás. Mas vamos lá. E olha que interessante, Tamires, não só esses filhos que devem ser incluídos. Pessoas que congelam espermatozoides ou óvulos têm que considerar cada espermatozoide uma criança. E ficam lá anos. Ai, mas aí como a gente faz a numeração?
vai por espermatozoide. Então, tipo assim, espermatozoide 1, 2, 3, 4, mas são 5 filhos ali, são 5 espermatozoides. Aí os que vêm é um filho, mas todos ali são filhos. E não pode rejeitar. A rejeição traz maldição para toda a geração familiar. E as pessoas não acreditam nisso. Um tempo atrás, eu estava lendo, assim, eu tenho uma mentora que eu amo muito, muito, muito. E eu estudei muito neuropsicologia, estou quase me formando em uma pós-graduação de neuropsicologia, falta pouco. Só que eu fui só descobrir que uma mentora incrível, eu não posso não mencionar o nome dela, a Yara Chaves, tem o meu nome, mas ela com I, eu com Y. E foi com a Yara assim que a gente descobriu. E num bate-papo e numa leitura de caso, a gente estava lendo assim que um pai quase perdeu a filha num acidente, ela ficou em coma e tudo mais. E ele precisou ressignificar essa coma para a filha poder nascer ou existir de novo, como se diz, né? Porque quem entra em coma sabe que é um nascimento de novo, né? Aí foi descoberto pelo pai que ele tinha outra filha de um outro relacionamento escondida todo esse tempo. Então a rejeição dessa filha levou a outra a estar no lugar errado, sofrer um acidente e está no berço da morte. Mas ele conseguiu ressignificar isso. E é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Esse livro é muito fácil de ser encontrado na Amazon, na Shopee, no Mercado Livre. Não estou fazendo propaganda de nenhum aplicativo, mas é uma dica mesmo. Então, vale muito a pena. E eu sempre falo, antes de você ser mãe ou ser pai, você tem que saber que você é um ser humano que carrega muitas memórias celulares e que você precisa ir atrás, investigar além e tratar certos traumas ou certas questões para uma geração melhor, né? E assim, porque eu escuto muito, eu não tenho problema, pra que eu vou fazer terapia? Mas a terapia não é baseada só em seus problemas. A terapia é baseada em estudos. E quem me conhece ou quem já trabalhou assim, quem já fez terapia comigo sabe que aqui é muito psicoeducação. Eu sou que gosto de falar, gosto de dar. Eu sou assim que não guardo informação pra mim. Eu gosto de dar tudo pro outro. Passar pra frente. Porque assim, eu sempre falo pros meus pacientes, o que eu posso te ajudar não é só você mudar de um comportamento, um pensamento, mas sim mudar certas coisas que você vai estar não só se ajudando, mas como ajudando os que estão por vir por você. Agora, nós falando todo de gestação no caso, e aquelas mulheres que estão grávidas, né? E provocam um aborto, mas o aborto não acontece. E essa criança vem, ela nasce. E daí, Yara? Essa criança, não vou entrar em transtornos porque vai ser muito generalizado, né? Que é uma criança que vai ter muito medo de ser abandonado. Pode ser aquela criança que chora demais, sabe aquela criança que não pode ficar um minuto longe da mãe? É o medo do abandono. É uma criança que vai sofrer nos relacionamentos futuros. Claro, a gente está falando que se isso não for ressignificado ou reprogramado. Então, vai sofrer com relacionamentos futuros, entrar muito em relacionamentos tóxicos pelo medo de abandono. Crianças que vão ser extremamente sensíveis, não que uma pessoa sensível é errado, mas gera sofrência para certas pessoas. Vão ser pessoas que vão ter uma facilidade em desencadear a depressão e ansiedade, porque elas estão sempre com medo. E se acontecer uma coisa? E se não sei o quê? Crianças inseguras. Inseguras, insegurança total. Depressivas, com pensamentos suicídios. E claro, a gente não só foca na fase infantil, mas também a adolescência. Essa fase é importante. Muitos traumas começam a aparecer na adolescência. Por quê? Porque temos a crise de identidade, ele vai querer ser mais rebelde, ele quer se descobrir, ele vai querer aprender a falar não. Só que aí começam a aparecer os traços que ele tem carregado nas memórias celulares. Muitos pais vêm e falam, nossa, minha filha é cópia do pai ou cópia da mãe, né?
São memórias celulares. O que ele carrega do pai? Que filho que ele é? Ah, mas Yara, eu não passei nada na minha gravidez e meu filho desencadeou uma depressão. Aí a gente fala o que a sua mãe passou com você na sua gravidez. E olha que incrível, falando nisso, muitas mulheres, assim, eu já atendi bastante grávidas e tal, elas vêm falar, cara, eu tô grávida, só que meu marido sente sintomas por mim. Até uns cresce a barriga, uns passa mal, sente enjoo. É uma gravidez psicológica para o homem? Não, não é. É a memória celular sendo desencadeada no homem. O que a mãe dele passou com ele na gravidez? O que é uma gestação para ele? Um entendimento da gestação, a conexão entre a mãe dele e o útero começa a aparecer ali. O nosso cérebro, ele não lembra, mas as memórias celulares lembram. E como eu disse, vem através de doenças, sentimentos no corpo. Às vezes a gente está ali no ambiente, aí do nada, ai, me deu uma dor de cabeça. É um gatilho ali. Por que veio essa dor de cabeça? Que conflito você está tendo? Isso também, as doenças e os conflitos é outro assunto que assim, é impressionante, né? Nós abordaremos dentro de poucos dias com a doutora Yara. Vamos fazer uma coisa bem legal para os que estão nos assistindo, para o seu próximo programa comigo, futuramente. Cada um mandar diretamente para você alguma dor que ele sente, por exemplo, enxaqueca, câncer e tal, e a gente vai decifrar certos conflitos. Ótimo. Deixa um recadinho para o pessoal de casa para a gente encerrar. Vou deixar hoje para as mães que pensam em ter filhos ou que já estão grávidas ou já estiveram. Não neguem esses tipos de informação, vão sempre atrás. Filho, assim, eu sempre falo, pai e mãe faz tudo pelo filho, e ir atrás de algo, mesmo você não ter muita sabedoria, muita confiança, nunca é em vão. E eu sempre falo, você mulher, como é o mês das mulheres, né? Feliz mês para todas nós. Eu sempre falo, você tem o poder de gerar um ser humano dentro de você. Cuide de você antes de cuidar desse ser, porque você é a casa principal dele. Tudo que você sentir, ele vai sentir. E se alimente de coisas positivas, se alimente de coisas maduras, se alimente de coisas que não só agregam na sua vida, mas também vão agregar nos seus filhos, nos seus netos e nos seus bisnetos. Seja uma mulher incrível e saiba o seu valor sempre, principalmente como mãe. Obrigada, Yara. Obrigada eu, Tamires. Um ótimo dia para todos nós. Um assunto super importante. Amei. Mas nós temos muitos outros assuntos a conversar com a Yara nos próximos programas. Ela é uma pessoa que está muito bem informada a respeito de todos estes assuntos. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muitos outros assuntos importantes, quanto este com a Yara Assad, aqui de Foz do Iguaçu. Beijos e abraços e até lá. Oi, gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar!